Bem-vindos ao Veritas Mysteriorum. Meu nome é Roger e hoje é terça de Civilizações e Mistério. Olá! Os acádios, um dos povos mais fascinantes da antiguidade, marcaram a história da Mesopotâmia com a criação do primeiro império conhecido, unindo povos e culturas sob um governo centralizado. Os acádios eram um povo de origem semita, provavelmente uma fusão de grupos árabes e hebreus, que habitaram a região central da Mesopotâmia, no atual Iraque, a partir do terceiro milênio a.C. Antes de se estabelecerem como potência, eram nômades provenientes do deserto da Síria, interagindo com os sumérios, que já ocupavam a região sul da Mesopotâmia. Por volta de 2550 a.C., começaram a penetrar territórios sumérios, assimilando elementos de sua cultura, como escrita cuneiforme, enquanto mantinham traços próprios, especialmente na língua e na religião. O marco de sua ascensão ocorreu em 2334 a.C., quando Sargão I, conhecido como Sargão o Grande, unificou as cidades-estado sumérias e acádias, fundando o Império Acádio, o primeiro império multiétnico da história, que durou até aproximadamente 2154 a.C. Embora não existam descrições detalhadas da aparência física cotidiana dos acádios, achados arqueológicos como a famosa cabeça de cobre de um rei acádio, possivelmente Sargão I, encontrada em Nínive em 1931, fornecem pistas. Essa estátua, datada de 2250 a 2200 a.C., mostra um homem com barba cuidadosamente penteada e uma peruca cerimonial fixada por anéis, sugerindo um estilo sofisticado para a elite. A peça, com marcas de vandalismo nos olhos, provavelmente feitos de lápis lazuli, reflete um alto grau de habilidade artística e a valorização da monarquia absoluta, com traços naturalistas e detalhes estilizados que destacam a dignidade real. Representações em estelas, como as encontradas em Susa, mostram guerreiros acádios com armaduras leves, como peitorais de tecido grosso e tangas na altura do joelho, empunhando armas como lâminas curvas e lanças, venábulos. Essas imagens indicam corpos bem modelados, com ênfase em realismo escultórico, uma inovação artística do período. A população comum, composta principalmente por agricultores, provavelmente usava vestimentas simples de linho ou lã, adaptadas ao clima quente e seco da Mesopotâmia. Os acádios falavam uma língua semítica, o acadiano, considerada a primeira língua semítica registrada, que se tornou uma língua franca no Oriente Médio durante o Império. A escrita cuneiforme, herdada dos sumérios, foi adaptada para representar sílabas acádias, embora tivesse limitações, como a incapacidade de expressar fonemas semíticos específicos, como a oclusiva glotal ou consoantes faringais. A língua possuía 4 vogais, A, E, I e U, com formas longas, e 19 consoantes, e sua gramática era fusional, semelhante ao árabe clássico, com distinções de gênero, masculino e feminino. 3 casos, nominativo, acusativo e genitivo, e 3 números, singular, dual, plural. Nomes próprios frequentemente refletiam elementos religiosos ou políticos, como Sargão, Shahukin, rei legítimo, ou rei verdadeiro. Outros reis notáveis incluem seus sucessores, como Rimush, Manishtushu e Naram-Sin, cujos nomes também evocavam poder e divindade. A língua acadiana influenciou textos
como o Código de Hammurabi, escrito séculos depois em dialeto babilônico, um derivado do acadiano. O Império Acádio floresceu entre 2334 e 2154 a.C., centrado na cidade de Acádia, ou Akkad, cuja localização exata permanece incerta, mas acredita-se estar na região central do Iraque, próximo à confluência dos rios Tigre e Eufrates. Sob Sargão, o império se expandiu do sul do Iraque até o norte da Síria, Líbano e sul da Turquia, alcançando até Dilmun e Magan, atual Bahrein e Omã. A capital, Acádia, era o coração administrativo e militar, enquanto outras cidades importantes, como Ur, Uruk e Babilônia, foram incorporadas ao império. Após cerca de 180 anos, o império entrou em declínio devido a revoltas internas, fraqueza política após a morte de Sargão e invasões de povos como os gútios, elamitas e mais tarde amoritas e cassitas. Por volta de 2150 a.C., os gútios, vindos das montanhas da Armênia, conquistaram a Acádia, encerrando seu domínio. A economia acadiana era predominantemente agrícola, centrada no Crescente Fértil, uma região fértil entre os rios Tigre e Eufrates. As cheias desses rios enriqueciam o solo, mas o clima seco exigia sistemas de irrigação sofisticados, herdados dos sumérios. Os acádios cultivavam cevada, trigo, tâmaras, legumes e frutas, com a cevada ganhando destaque devido à salinização progressiva dos solos no sul do Iraque, que reduzia a produtividade do trigo. A agricultura de sequeiro no norte, conhecida como País Superior, também era significativa, com rendimentos de até 30 grãos por semente plantada. O comércio era outro pilar econômico, utilizando o escambo, troca de bens, já que moedas ainda não existiam. Os acádios expandiram rotas comerciais e estradas, conectando a Mesopotâmia ao Levante, Anatólia e Península Arábica. Moradores locais eram recrutados como cobradores de impostos e o governo centralizado, com funcionários como o Ensi, herdado dos sumérios, mas com legitimidade via casamento, garantia a arrecadação para sustentar o império. A fome, no século 22 a.C., causada por mudanças climáticas e desertificação, foi um fator crítico no declínio acádio. A religião acadiana era politeísta, fortemente influenciada pelos sumérios, mas com particularidades. Os acádios adoravam deuses como Marduk, Ea, Tiamat e Apsu, com rituais centrados em templos e zigurates, como o dedicado a Nana, deus da lua em Ur. O Enuma Elish, um poema épico recitado na festa de Ano Novo, narrava a criação do mundo por Marduk, que derrotava Tiamat, simbolizando o caos primordial. Esse ritual reforçava a ordem cósmica e o poder divino do rei, muitas vezes visto como um deus vivo. Outros ritos incluíam encantamentos para a purificação de templos, como o de Esida para o deus Nabu, e práticas de cura, como o encantamento do verme para tratamentos dentários, que evocava a criação dos elementos. A cosmogonia acadiana descrevia um universo originado de águas primordiais, Apsu e Tiamat, com os deuses emergindo em uma reação em cadeia, que culminava na criação dos homens, feitos do sangue divino para servir os deuses. A renovação anual do ato criador de Marduk durante o Ano Novo era um momento central, com encenações rituais para garantir equilíbrio cósmico. A androginia de algumas divindades, como Tiamat, macho e fêmea, e sua representação como camelos ou outros animais em textos de Assur, revelam a complexidade mitológica acadiana. O Império Acádio, sob Sargão,
introduziu a monarquia absoluta, com o rei como figura central, legitimado por casamentos que conferiam a aprovação divina. Sargão era um líder militar excepcional, utilizando táticas inovadoras, como a mobilidade no deserto, com armamentos leves, lanças e venábulos, para conquistar cidades-estado sumérias e expandir o território. Estelas reais, como as encontradas em Susa, celebravam vitórias militares, mostrando guerreiros conduzindo prisioneiros e batalhas em relevos detalhados. Apesar do governo centralizado, algumas cidades-estado sumérias mantinham autonomia, gerando conflitos constantes que desgastavam o império. A administração incluía funcionários públicos e cobradores de impostos, mas a fraqueza política, após a morte de Sargão, e as revoltas internas contribuíram para o colapso. A arte acadiana destacou-se pelo realismo e pela glorificação do poder real. Estátuas como a cabeça de cobre de Sargão e estelas de Vitória exibiam um naturalismo inovador, com corpos esculturais e detalhes anatômicos precisos. A arquitetura incluía templos e zigurates, herdados dos sumérios, mas adaptados para cultos acádios. Um exemplo é o disco de calcita de Ur, representando oferendas a Nana, possivelmente simbolizando a lua cheia. A literatura, registrada em cuneiforme, incluía poemas épicos como Enuma Elish e textos administrativos, refletindo a sofisticação cultural. O Império Acádio entrou em declínio por volta de 2154 a.C., enfraquecido por revoltas internas, instabilidade política e ataques externos. Os gútios, povos montanheses da Armênia, foram os principais responsáveis por sua queda, seguidos por outros grupos como os elamitas. Apesar de sua curta duração, o Império estabeleceu precedentes para a administração imperial, a centralização política e o uso da língua acadiana como idioma internacional. Após sua queda, a Mesopotâmia se dividiu em nações como a Síria e a Babilônia, que herdaram elementos da cultura acadiana. Os acádios criaram um dos primeiros sistemas postais conhecidos, facilitando a comunicação no Império. A história de Sargão, abandonado ao nascer e resgatado de um rio, assemelha-se ao relato bíblico de Moisés. A arte acadiana, com sua ênfase em estelas de Vitória, influenciou tradições artísticas posteriores na Mesopotâmia. Além disso, a língua acadiana foi usada no Código de Hammurabi, um marco legal da antiguidade. Sua economia agrícola, rituais complexos, língua inovadora e arte realista revelam uma civilização sofisticada que moldou a história antiga. Os acádios forjaram o primeiro império da história, unindo povos diversos sob um governo centralizado, representando um marco de inovação política, cultural e administrativa, que ecoou nas civilizações da Mesopotâmia e além, definindo os alicerces do poder imperial na antiguidade. Curta o vídeo, inscreva-se e até o próximo vídeo.